Pode até ser que você não acorde todos os dias às 6 da manhã, não goste de maçã e não vá para o trabalho de bicicleta. Mas a vida de cada um de nós poderia ser bem parecida com a vida da Ana. É que, recentemente, ela conheceu o Compensar Ambiental, um programa do governo de Goiás que ajuda a manter novas práticas para um meio ambiente melhor. A ideia é levantar tudo que é consumido em cada secretaria e repartição pública estadual, calcular a emissão de gases de efeito estufa e definir ações capazes de reduzir essa emissão. Mas antes de falar como essa ideia mudou a vida da Ana, você precisa entender uma outra história. Na atmosfera terrestre, existem naturalmente gases como o dióxido de carbono, mais conhecido como o CO2, o metano e o vapor d'água. Juntos, eles formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol que incide em nosso planeta. Essa camada é capaz de manter uma temperatura média de 15 graus Celsius e, com isso, garantir a vida na Terra como conhecemos, com tanta biodiversidade. A esse fenômeno, damos o nome de efeito estufa. Acontece que, com a Revolução Industrial, o carbono estocado durante milhões de anos em forma de carvão mineral, petróleo e gás natural começou a ser usado na geração de energia para indústrias e veículos. E as florestas, grandes depósitos de carbono, começaram a ser destruídas e queimadas rapidamente. Desde os anos 80, a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renová-los. E dados mais recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 25% a mais do que o que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e mais um quarto dele para sustentar o estilo de vida criado pela industrialização. Resultado, somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em 0,7 graus Celsius. Parece pouco, mas este aquecimento já está alterando o clima em todo o planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter, aumentando o nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e as zonas costeiras. Furacões ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas máximas ficam mais altas, enchentes e secas mais fortes. E regiões com escassez de água ou muito desmatadas, como o semiárido, estão sofrendo desertificação. Isso é o que os cientistas chamaram de aquecimento global. Imensas quantidades de dióxido de carbono, metano e outros gases na atmosfera, aumentando sua capacidade de reter calor e intensificando o efeito estufa. Quando o aquecimento global foi detectado, alguns cientistas ainda acreditavam que o fenômeno poderia ser causado por eventos naturais, como a erupção de vulcões, aumento ou diminuição da atividade solar e movimento dos continentes. Porém, com o passar dos anos, as evidências científicas demonstraram que as atividades humanas eram as principais responsáveis pelas mudanças climáticas. E como não poderia ser diferente, o aquecimento da Terra também traz consequências para o nosso Cerrado. O Cerrado, que aliás é a mais extensa e mais rica savana tropical do planeta, com 2 milhões de quilômetros quadrados, que abrigam milhares de espécies de plantas e animais e de onde nascem as principais bacias hidrográficas da América do Sul, Platina, Amazônica e São Francisco. Pois bem, é para não deixar que o aquecimento global e o desmatamento das florestas tragam drásticas consequências para esse cerrado tão rico que a Ana mudou seu estilo de vida no trabalho e em casa, com o programa Compensar Ambiental. Como eu ia dizendo, a ideia do programa é mensurar o consumo mensal de itens como papel, combustível, água e energia em cada unidade administrativa do governo de Goiás.
e depois usar a calculadora de gás carbônico para converter esses números em toneladas de CO2. Na secretaria onde a Ana trabalha, por exemplo, são consumidos mensalmente 100 quilos de papel, que correspondem a 1 tonelada de CO2, e também 1.780 litros de combustível, que geram 4 toneladas de CO2. Para compensar tudo, o planeta precisaria ganhar 30 novas árvores por mês. Diante disso, muitos servidores decidiram resgatar suas bicicletas, usar o transporte coletivo em alguns dias da semana e organizar um rodízio de caronas, preferindo carros movidos a álcool. Além de ajudar o meio ambiente, a economia gerada com as ações estão motivando cada vez mais pessoas. Quanto ao consumo de papéis, decidiram criar um arquivo virtual para os documentos, imprimindo somente quando for imprescindível. E cada folha de papel agora é utilizada frente e verso, e depois vai para a reciclagem. Eles também optaram por comprar materiais de papelaria vindos de fontes recicláveis e descobriram que há lápis feitos com madeira de reflorestamento, cadernos feitos de papel 100% reciclado e até pastinhas feitas de garrafas PET. E bastou uma conversa entre um servidor daqui com a diretora do colégio ali do lado para que a iniciativa se espalhasse. Depois de calcular seu consumo mensal de gás de cozinha, energia elétrica, água e lixo e traduzir esses gastos em toneladas de carbono, alunos, professores e funcionários começaram a trabalhar juntos para reduzir e compensar suas emissões. Aqui, os aparelhos eletrônicos foram paulatinamente trocados por novos que consomem menos energia e, ao fim do dia, são completamente desligados. As tomadas ganharam adesivos educativos para que ninguém se esqueça de apagar as luzes ao deixar uma sala. Para racionalizar o consumo de água, um reservatório acumula a água das chuvas para regar o jardim. E os auxiliares de limpeza deixaram de usar as mangueiras de água para varrer o pátio, enquanto metal, papel e vidro vão para a reciclagem. E falando nisso, talvez você não saiba, mas os benefícios de reciclar são enormes. A reciclagem diminui a quantidade de lixo em aterros sanitários e aumenta o tempo de uso desses locais. 1 tonelada de plástico reciclado economiza 130 litros de petróleo. 1 tonelada de papel reciclado salva 40 árvores adultas da derrubada. Para fabricar 1 tonelada de papel, são utilizados 100.000 litros de água e 5.000 kW de energia elétrica. Com a reciclagem, esses números caem para 2.000 litros de água e 2.500 kW. O vidro é 100% reciclável e uma lata de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes sem perder suas características originais. Nós, brasileiros, jogamos no lixo cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais por ano em produtos que poderiam ser reaproveitados e reciclados. Isso sem falar nos benefícios sociais da reciclagem. Ela gera empregos diretos e indiretos, com a ampliação das indústrias recicladoras da região e com o surgimento de novas, promove o resgate social de indivíduos por meio do incentivo à criação de associações e cooperativas de catadores e ainda melhora as condições de saúde pública. E claro, depois de reduzir as emissões mensais de carbono, todo mundo está empenhado em compensar as emissões restantes plantando árvores. No mês passado, os servidores fizeram pequenas campanhas nos bairros para arrecadar mudas e sementes. Na escola do lado, os alunos criaram um viveiro. Assim, o compensar ambiental se consolida como uma onda positiva por Goiás. Nas secretarias do governo, as ações transformam o estilo de vida dos servidores, que passam a ter uma nova relação com a natureza. Foi o que aconteceu com a Ana. Ela gostou tanto de reduzir e compensar que incorporou algumas medidas na sua vida. Para os locais próximos, ela vai de bicicleta, o elevador,
ela usa só para ir a andares muito altos ou nos dias mais cansativos. Mesmo não tendo coleta seletiva no seu bairro, ela faz a separação do lixo orgânico e doa o material reciclável para uma ONG. Ela também leva as pilhas e baterias descarregadas para pontos de coleta adequados. Os banhos ficaram mais curtos e a máquina de lavar é usada só 2 vezes na semana. E na hora de ir às compras, dá preferência por caixas de papelão ou ecobags para carregar os produtos. E a cada mês, depois de tudo isso, a Ana entra no site da Semar, preenche os dados na calculadora de CO2 e descobre quanto o seu consumo mensal representa em árvores, conscientizando-se para reduzir um pouco mais no próximo mês. Motivados pelo exemplo da Ana, até mesmo os amigos que não trabalham para o governo estão agindo para reduzir e compensar suas emissões, considerando as suas diferentes atividades e realidades. Na feira, João decidiu reduzir o uso de plásticos. E quando o freguês não tem sacola de feira ou carrinho, leva as compras numa caixa de papelão ou sacolinha oxibiodegradável. A ideia pegou e os outros feirantes estão fazendo o mesmo. Insatisfeita com os altíssimos gastos de energia da fábrica, a Lucilene criou um programa interno de responsabilidade e selecionou alguns colaboradores para vigiar o desligamento completo das máquinas. Com um pequeno rodízio, todo mundo teve a chance de fiscalizar e ser fiscalizado, educando-se para prestar atenção ao consumo de energia até dentro de casa. Lá na fazenda, o Matheus tomou uma série de medidas, delimitou a área de preservação da mata ciliar, começou a plantar em terrenos inclinados por meio de curvas de nível, reflorestou regiões degradadas com árvores nativas do cerrado e aboliu definitivamente as queimadas. E ainda implementou a compostagem, uma técnica que controla a decomposição de materiais orgânicos para obter adubo natural. E o Lindomar também está fazendo a sua parte, ao implantar a coleta seletiva no prédio onde é síndico. Depois de vender o material reciclável para cooperativas, ele reverte o dinheiro da venda em bônus na taxa de condomínio. Quem separa o lixo ficou satisfeito com a economia. Pequenas ou grandes, novas práticas em busca de um meio ambiente melhor e mais sadio se unem e fazem um grande efeito. E quando menos se espera, o programa Compensar Ambiental, que começou dentro da Secretaria da Ana, vira realidade em vários lugares e para várias pessoas. O importante é entender que ao reduzir a emissão de gases do efeito estufa, principalmente o CO2, cada cidadão goiano está dando um passo para conter o superaquecimento e o desmatamento em busca de melhor qualidade de vida. E é assim que o governo de Goiás, junto com a população goiana, quer preservar o Cerrado e contribuir para fazer do planeta Terra um lugar melhor para todas as Anas, Marias, Antônias, Josés, Cláudios e, claro, você e sua família. Programa Compensar Ambiental.